Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de extensão Comunicação Religiosa. Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Pablo Giovanni, aluno do curso de Ciências da Religião, licenciatura em Ciências da Religião, da Escola Superior de Educação, do Grupo Universitário Internacional, o Grupo Uninter, onde sou aluno, onde estou concluindo a minha licenciatura em Ciências da Religião. Razão de eu estar aqui com esse trabalho, com esse curso de extensão, né? Algo que nos é exigido na nossa formação, um estágio. E esse estágio, então, é um estágio de extensão, né? Onde nós fazemos a elaboração e ministração de um curso. Este curso, né, então, foi escolhido a temática da comunicação religiosa. Esta é a terceira aula. Na primeira aula nós falamos sobre querigma, a proclamação do Evangelho, ali com alguns conceitos definidores, com algumas abordagens, né, de cunho mais de definição, de conceituação. Aula número 2, aula passada, como falar em público, deu uma abordagem mais ampla, não só dentro do fenômeno religioso, mas uma temática voltada ali, né, do falar em público para profissionais de vendas, professores, alguém que precisa falar em público por conta da profissão, alguém que fala em público por uma necessidade. E hoje nós vamos falar sobre o discurso da fé, a pregação. Nós estamos pensando comunicação religiosa dentro da temática cristã, né, dentro da tradição religiosa cristã, em particular o cristianismo não católico, né, então envolve evangélicos, protestantes, reformados, e aí é o espectro, né, a matriz é bastante diversificada. A gente vai ter anglicanos, a gente vai ter presbiterianos, a gente vai ter batistas, metodistas, assembleanos, nós vamos ter adventistas, nós vamos ter as mais variadas possíveis especificidades dentro da tradição cristã não católica. Então, a gama é bastante extensa, né? Alguns que se organizam por tradição quanto ao seu sistema de governo, episcopais, congregacionais, presbiterianos, né, que seriam os 3 sistemas de governo, algumas que se organizam em torno da matriz teológica soterológica, né, questões da salvação. Então, alguns são calvinistas, alguns são arminianos, alguns, né, têm uma herança reformada, outros têm uma herança mais recente, não se identificam tanto quanto à questão reformada, alguns com a sua questão da espiritualidade, né, latente, uma espiritualidade presente. Então nós temos pentecostais, neopentecostais. A gama ela é realmente bastante ampla. Mas o que elas têm em comum? Primeiro, a fé em Cristo, e um outro detalhe seria a observância a este livro, a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com um exemplar, eu tenho aqui vários exemplares da Bíblia, acho que eu tenho uns 8 exemplares da Bíblia Sagrada no meu escritório. Eu tenho até um que está fora de casa, esqueci numa reunião, tinha levado e abordamos outros assuntos, acabei deixando ali. Já vou estar pegando em breve. É a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que eu aprecio muito pela sua tradução. É uma Bíblia católica, a despeito de eu ser evangélico, não católico. Eu possuo uma Bíblia, um exemplar da Bíblia católica, por conta da sua tradução, que é belíssima, por causa do cunho acadêmico e por se tratar de uma Bíblia acadêmica. Eu tenho algumas Bíblias de estudo, tenho 2 que são acadêmicas, né? Eu tenho a tradução brasileira e a Bíblia de Jerusalém, que são edições acadêmicas da Bíblia. Eu tenho Bíblias de estudo, essa aqui, por exemplo, é uma das minhas primeiras de estudo, é a Bíblia de Estudo Plenitude. Trabalha bastante a questão de notas exegéticas, com definições de termos, tanto no hebraico do Antigo Testamento, quanto no grego do Novo Testamento. É uma Bíblia que, por sinal, eu recomendo. Aliás, todas as Bíblias que eu possuo, que eu adquiri, algumas que eu fui presenteado, uma pelo menos que eu me recordo ter sido presenteado por um grande amigo, são Bíblias que eu recomendo. Se você quiser mais informações sobre Bíblias, né, não é bem hoje a temática do curso, mas aqui na descrição do vídeo tem um e-mail. Você pode se corresponder comigo, tirar uma dúvida, me falar da tua Bíblia, eu posso te dar os diferenciais da Bíblia que tu usa, da edição que tu usa. Podemos falar sobre versões da Bíblia, edições, traduções, né, a diferença entre tradução e versão. E quais as melhores, as mais indicadas Bíblias de estudo, se é a tua vontade adquirir uma Bíblia de estudo. Nossa aula de hoje é pensando a temática da pregação cristã. Então a gente vai ter que pensar a questão da pregação cristã. Vamos imaginar que aquele aluno já tem então a primeira aula, né, o nosso senhor aluno, senhora aluna. Nós já temos a primeira aula, sabemos a questão do querigma, da
proclamação do Evangelho. Aprendemos então na aula passada sobre falar em público, a questão da comunicação, o emissor, né, ou codificador, o código ou mensagem, o receptor ou decodificador, o canal, o ruído, né, que a gente deve evitar ao máximo, se possível abolir o ruído da nossa comunicação. Tudo que atrapalha a comunicação é um ruído. O jeito da mensagem chegar é o canal, né? Então, se for falado é a voz, e essa voz pode ser transmitida por uma gravação. Por exemplo, a minha voz está chegando até você por uma gravação, mas ela poderia chegar por um áudio, que também é uma gravação. Ela poderia chegar ao vivo, por uma transmissão ao vivo. Ela poderia chegar a você por um áudio que é gravado e poucos segundos depois é enviado, né? Frações de segundos. Ela pode chegar por telefone, que é ao vivo, mas não é presencial. Então a comunicação pública, né, a comunicação em público, falar em público, sempre envolve uma comunicação verbal, vocalizada. Mas essa comunicação, no caso do discurso em público, sempre é por meio da voz. Sempre é por meio da voz. Mas toda a comunicação não é por meio da voz? Não, nem toda. Eu posso te mandar uma carta, posso te mandar um bilhete, posso te mandar um e-mail, posso fazer um sinal. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho alguns sinais. Esse aqui é um, e as pessoas já sabem o que eu quero dizer. Então, muitas vezes a comunicação ela pode ser por meio de sinais, ela pode ser por desenhos, né? Muitos povos antigos exerceram a sua comunicação, a sua escrita, primeiramente pelo desenho. Tive uma professora na Uninter, na faculdade onde estudei teologia, professora, acho que Maria Tereza Cristina, de português, de gramática, e ela falando da comunicação, da linguagem, ela disse que muitas vezes a comunicação é a mais variada possível. Ela pode ser por meio de uma música, por meio de uma carta, por meio de uma pintura. Imagina um artista, ele faz um desenho, uma pintura, e aquela pintura comunica uma mensagem. Uma palavra pode comunicar uma mensagem. Eu posso ter, por exemplo, uma placa escrito saída, e ela comunica uma mensagem breve. Saia, aqui é a saída, se você quiser sair é por aqui. Eu posso estar num ambiente fechado, acontece uma tragédia e alguém grita fogo, uma única palavra. Mas aquela palavra ela traz um texto, ela traz uma mensagem bastante ampla. Precisamos sair correndo, se ficarmos aqui vamos correr perigo, estamos numa situação de perigo, precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos de bombeiro, precisamos sair, precisamos ajudar os que não podem sair com a mesma velocidade, com a mesma rapidez que nós. Ou seja, no meio de um ambiente fechado, gritar fogo, uma extensa mensagem, é um contexto muito amplo. É uma mensagem grande, extensa, contida numa única palavra. Para que aqui fiquem um exemplo, né? A comunicação pública, né, dentro de uma teologia pública, de uma teologia comunicável, né? Que a ideia justamente da teologia essa é a comunicação. Teologia não é o estudo de Deus. Teologia é um discurso, é uma fala sobre Deus. Uma fala articulada, né, por meio das ideias. As ideias são pensamentos que nós articulamos e colocamos externados, né, colocamos para fora de uma forma comunicável pela voz ou pela escrita. Então, falando no caso da voz, a pregação é a comunicação da mensagem religiosa. Vimos na primeira aula que a comunicação da fé cristã, da comunicação religiosa do cristianismo é o evangelho. E esse evangelho é manifesto, ele é codificado e enviado a decodificadores por meio da pregação, por meio da proclamação do evangelho, por meio do anúncio. Então a gente poderia pegar, o ideal seria que nós pegássemos um modelo de pregação, e existem vários modelos de pregação, existem vários modelos, né? As pregações elas eram divididas quanto ao corpo da pregação, hoje elas são divididas também de acordo com a origem da pregação, como é que a mensagem se originou, como é que aquela pregação em particular se originou. E isso tudo nós vamos aprender na nossa aula de homilética, que é uma das nossas próximas aulas. Eu quero fazer a leitura de um texto aqui, um texto bíblico. Estou usando aqui a Bíblia de Estudo Plenitude. Ela se reporta a uma versão, a uma tradução de Almeida, na versão revista e atualizada. Tá? Em outro momento, um outro curso, a gente poderia de repente também falar sobre versões e traduções, qual é a diferença, né? Mas hoje eu quero usar aqui essa versão e quero ler essa tradução, né, nesta versão, e quero falar sobre
um modelo de pregação. A gente poderia escolher qualquer modelo. Poderia escolher uma pregação exegética ou expositiva, né, são sinônimos. Uma pregação tópica ou temática, são sinônimos. Uma pregação textual ou explicativa, são sinônimos. Então, basicamente, existem 3 tipos de pregação. Eu poderia escolher qualquer modelo. Eu poderia escolher uma pregação minha. Eu, particularmente, tenho aqui comigo, quando abri minha Bíblia, eu tenho aqui um esboço de pregação. Essa pregação aqui, essa mensagem é Ensino e Obras, o padrão Tito. Né? Paulo escrevendo ao seu discípulo, o jovem discípulo Tito, dá algumas introduções, algumas definições sobre ensino e obras, né? Sobre fé e prática, da questão de uma condução de uma igreja. Mas eu acho que seria mais razoável, seria mais interessante que nós abordássemos a primeira pregação cristã. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram encarregados de levar adiante a mensagem do reino. E nós temos uma pregação, a pregação de Pedro, que é a primeira. Então esse discurso de Pedro está registrado em Atos 2, versículos 14 até o 36. Ela contém o registro da primeira pregação. Nunca ninguém antes tinha feito uma pregação em nome de Jesus, a não ser ele mesmo. Mas depois de Jesus, a primeira pregação do Evangelho, o primeiro querigma, a primeira proclamação, o primeiro querusso, o primeiro ângelos levando um angelion, que na verdade era um evangelion, uma boa mensagem. Era um ângelos, né, um mensageiro, levando um angelion, uma mensagem, só que essa mensagem era muito boa, é um evangelion, que é evangelho. Então a primeira de todas as pregações é essa, a que está registrada em Atos 2, versículos 14 até o 36. E é isso que eu quero ler com vocês. Vamos fazer a leitura juntos? Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, diz o versículo 20, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, e como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo desígnio determinado, desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao que, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto não era possível que ele fosse retido pela morte. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, versículo 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com um de seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos no estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, da casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui ele encerra a sua mensagem. O versículo 37 diz que o povo, ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "O que faremos, irmãos?" E respondeu-lhe Pedro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar." E com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os, dizendo: "Salvai-vos dessa geração perversa." 41, que encerra então esse bloco de pensamento, né? essa narrativa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa é a primeira pregação. E olha só que interessante foi essa primeira pregação, porque Pedro foi interrompido. Ele estava ali pregando, ele concluiu ali então o seu pensamento, mas não concluiu a sua mensagem. Ele precisaria agora fazer uma conclusão, uma aplicação prática, mas ele foi interrompido. Ele disse: "Senhor, por favor, o que eu faço?" E os 11, os apóstolos estavam junto a Pedro, né? Também, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Todo mundo perguntando, todo mundo inquirindo eles, a multidão. E 3.000 pessoas se converteram, né? Na verdade, já havia ali também um outro grupo, né? Já formado, mas ainda assim um número expressivo. Certamente mais de 1.000, de 2.000 pessoas se converteram. E eles interromperam a pregação para dizer: o que a gente faz com essa mensagem? Ou seja, a mensagem cumpriu o seu papel. Ela trouxe uma mudança, ela levou uma comunicação que levou eles ao desafio e a uma tomada de decisão. Levou então aqueles varões judeus, israelitas, a tomarem uma decisão, a experimentarem uma coisa nova, a tomarem uma decisão, e levou eles a tomar uma atitude prática, uma comunicação que chegou ao seu resultado. É o resultado pretendido, o resultado desejado. Mas o que essa comunicação tem de comum, em comum com todas as outras pregações? Ou o que essa pregação deve ter de comum, em comum com as pregações que nós fazemos hoje? Porque não que esteja escrito ali, mas para mim esse é um modelo. Já que é a primeira, já que ela tem o endosso dos apóstolos, já que ela está registrada no livro de Atos, que é o primeiro livro de história da igreja, que conta a origem da igreja, do povo cristão. Ele está registrado ali ipsiliteres, né? Literalmente, ele está letra por letra registrado. Ele não está dizendo ali: Pedro pregou para a multidão. Ele está dizendo como pregou. O que ele disse? Ele pegou, escritor de Atos, o evangelista Lucas, ele pegou todas as palavras de Pedro, as registrou e as escreveu. Certamente ele não estava ali, mas ele tomou o registro por mão de outras pessoas e publicou o registro completo. Ou seja, ele gravou a pregação e publicou nela nas suas redes sociais, como se fosse hoje. Ele pegou o registro de alguém que estava presente, ou conversou com alguém que ouviu, ou conversou com alguém que tinha registrado, ou tinha o registro feito por alguém, a escrita, e publicou literalmente. Isso para mim basta para entender que essa pregação de Pedro é uma base e é um modelo para todos nós cristãos. Para todos nós. Para todos nós. Para todos nós que pregamos, essa mensagem ela deve ser um modelo. Pensando nessa questão de modelo, o que nós vamos fazer? O que eu posso fazer? Eu preciso olhar para essa pregação e ver o que ela pode me ensinar. Ela tem ali alguns elementos fundantes, alguns elementos fundamentais que eu preciso aplicar na minha comunicação religiosa, no meu discurso da fé, na minha pregação bíblica. Então vamos ver o que nós temos ali em comum. São 3, tá? De repente você pode ter, ainda dentro do mesmo assunto, nem diz um querido amigo meu, abrindo um parêntese e logo fechando, você deve ter reparado, né? E aqui eu não falo por mérito meu, mas você deve ter reparado que eu consegui fazer uma leitura sem grandes tropeços, né? Ler um texto extensivo, conseguia ler e ainda me dirigir a você, né, meu querido aluno, meu querido amigo que me acompanha, querida amiga que me dá a honra aqui da sua companhia. Eu consegui fazer a leitura e me dirigir olhando para vocês, né, respeitosamente, em deferência a vocês que me dão a honra da companhia,
e consegui fazer uma grande leitura, uma leitura extensa, né, de umas boas linhas, sem grandes tropeços, sem dificuldade com alguma palavra, né, embora ele seja um texto bem fácil. Da onde que vem isso aí? Isso vem da prática. Esse é um texto que eu li 1, 2, 3, 4, 5, até 10 vezes. Eu leio antes de pregar. Hoje eu não estou pregando, eu estou ensinando como fazer uma pregação, como pregar. Na verdade, eu estou dando aqui o modelo bíblico. Quando nós tivermos a aula de homilética, agora que eu vou entregar o que é homilética, nós vamos aprender como pregar, como preparar uma mensagem. Hoje eu estou falando aqui apenas como seguir um modelo bíblico de pregação. Um modelo cristão de pregação. Então, isso vem, essa leitura fluida, tranquila, ela vem de uma coisa que se chama leitura. Eu li várias vezes antes esse texto. Não só agora antes de começar a gravar esse vídeo, mas já no longo da minha formação e por ser um texto do meu apreço. Eu tenho um livro publicado e eu fui coautor desse livro. E ele tem um capítulo que trata sobre essa temática. Se você tiver interesse no meu livro, também pode se corresponder comigo. Eu vou ter o maior prazer em poder te oportunizar, né, a aquisição desse livro, se for da tua vontade. É um livro que foi concebido, né, um pouco antes desse momento pandêmico que a gente vive e serviu muito bem na pandemia porque ele tem lições de como fazer um culto em casa. Numa época que não dava para sair de casa, que estava impossível sair de casa muitas vezes, com restrições severas, com esse maldito fecha tudo, e que as pessoas não podiam sair de casa nem para cultuar o seu Deus, tinham a oportunidade de... E aqui não entro no mérito, tá? O que eu peço é que Deus, que cuida de nós, possa julgar o que foi feito de certo e foi feito de errado. O que foi feito de certo seja reconhecido pela sociedade e por Deus, e o que foi feito de errado tenha a sua devida justiça divina seja feita. Essa é a minha oração. Eu não condeno ninguém, eu não julgo ninguém porque eu não sou juiz, eu não sou delegado, então eu não investigo. Eu sou um cristão, sou um cidadão, pago meus impostos e muitas vezes me senti, desculpe o desabafo, muitas vezes me senti cidadão de segunda classe. E eu não sou um cidadão de segunda classe. Ninguém é um cidadão, todos somos iguais perante as leis. Cumpridores de deveres, mas também merecedores de direitos. Voltando, e perdoe-me o desabafo, até porque eu estou aqui para transmitir o conhecimento, não estou aqui para dar minha opinião. O professor ele não tem liberdade de expressão. É a mesma coisa que você entrar num táxi e pedir para te levar para o aeroporto e o taxista te levar para a serra. Não, mas eu tenho liberdade de direção, eu vou te levar para onde eu quero. Estou aqui para falar sobre comunicação religiosa. Peço perdão por ter lamentavelmente fugido um pouco. Tinha escrito esse livro, então, retomando, sobre como fazer um culto no seu lar, como fazer um culto em casa. E uma das temáticas era o modelo bíblico de pregação. Então essa pregação de Pedro, essa primeira pregação ali da história, registrada em Atos 2, às vezes as pessoas pensam, né, será que é errado num discurso público, falar em público, tomar água, se hidratar? Não, não é errado, é saudável, é recomendável. Feio é exigir demais da voz, né, colocar a voz em risco, em extremo, e depois ficar com a voz comprometida, ou ao final daquele discurso, ou para um próximo. Então, o orador, o pregador, quem trabalha com a voz, eu, por exemplo, né, sou um profissional que usa a minha voz, eu preciso cuidar da minha ferramenta de trabalho. Preciso estar com a minha voz bem hidratada, com a minha garganta, meu corpo bem hidratado, fazer exercícios, cuidar bem, dormir bem, cuidar da alimentação, uma série de coisas, e aí você pode procurar um fonoaudiólogo, um nutricionista, mais um fonoaudiólogo, né, que vai te dar recomendações e dicas. Você pode encontrar também farto material na internet, mas sempre é bom consultar o profissional de saúde, no caso aqui o fonoaudiólogo, que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar como a cuidar da tua ferramenta de trabalho, se for o caso, que é a tua voz. A pregação de Pedro ela tem então 3 pilares que são fundamentais e devem fazer parte da minha pregação. O primeiro deles é a contextualidade. Pedro está pregando, só que Pedro está falando de acontecimentos recentes. A própria pregação dele, ela começa num momento em que todo mundo está questionando, não, mas esses varões aí, esses cidadãos, eles estão embriagados e já é hora, né, já é hora terceira, acho que 9 horas da manhã, e eles estão embriagados. E Pedro, com a palavra, se levanta, ele põe de pé. É curioso notar aqui que todos os discursos públicos da religiosidade judaica eram feitos assentados.
O orador se assentava e as pessoas o ouviam de pé. É o contrário, né, hoje, né? E a gente vê um exemplo disso, por exemplo, em Lucas 4, para falar um pouquinho ainda de uma religiosidade judaica, né, já que esse é um curso de ciências da religião, em que eu estou tratando comunicação religiosa, eu estou fazendo aqui voltado, focado na tradição cristã, mas isso não é um agravante, não é um impeditivo que eu possa falar de outras formas de religiosidade e de busca ao sagrado, tá certo? Então, por exemplo, na religiosidade judaica, pelo menos naquele tempo, o orador ficava sentado, seus ouvintes ficavam de pé. E Pedro fez diferente, ele se levantou, e daí vem o costume de se falar a pregação de pé. E ali os apóstolos ficaram juntos de Pedro, ouvindo e certamente apoiando e endossando o que ele estava falando. E aí vem o costume de muitas igrejas, principalmente igrejas de cunho pentecostal, tanto do pentecostalismo clássico, ali oriundo ali do início do século XX, ali, dos primeiros anos do século XX, ali, 1902 até 1911, do movimento histórico ali na Rua Azusa, né, o surgimento do pentecostalismo clássico, ou também do pentecostalismo já mais adiantado, né? Não chega a ser um momento muito, não chega a ser muito usual no pentecostalismo moderno, no neopentecostalismo, mas no pentecostalismo clássico a gente vê bastante, né? O pregador está ali, o orador está ali, e ao seu redor vários obreiros, vários pastores, vários apoiadores que estão ali, encorajando, incentivando, concordando, endossando o que está sendo dito. Tem uma base disso, um modelo disso está no próprio Novo Testamento. O primeiro padrão, o primeiro pilar ali, melhor dizendo, é a questão da contextualidade. Pedro está contando o que aconteceu. Ele diz, ó, esses homens que vocês estão vendo embriagados, isso aqui é o Espírito Santo. Isso aqui é uma manifestação de Deus, é um dom carismático, é uma manifestação do Espírito na vida dessas pessoas. Ele está falando também de eventos recentes, ele está pregando e ele está falando de eventos recentes. Esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus vocês sabem que ele ressuscitou, porque todos nós somos testemunhas e a morte, a ressurreição de Jesus é um evento histórico muito mais bem descrito e comprovado da história. Nenhum outro episódio histórico, salvo os episódios recentes, que então nós temos fotos, temos gravações, temos vídeos muitas vezes, mas a gente não tem um vídeo da proclamação da República. Nós não temos um vídeo da proclamação da independência, não temos uma foto, não temos o testemunho de alguém que viu, né? Temos um testemunho histórico, e não estou dizendo que não aconteceu, mas a gente acredita que aconteceu. Porque nós temos fontes históricas. Então, tudo que nós sabemos que aconteceu e nós não vivemos, ou não temos um vídeo, por exemplo, pegar um evento histórico mais recente, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem vídeos. Então não dá para a gente contestar uma fonte histórica, dizer, não, mas essa fonte aqui está errada. Não, mas eu tenho um vídeo que está dizendo. E, ademais aos vídeos, nós temos centenas de historiadores que viveram ali, que contaram essa história. Muitos que eram crianças, eram adolescentes, eram jovens na Segunda Guerra, ainda hoje podem estar vivos, né? Então podem contar a experiência. Então o que nós temos são fontes históricas. No caso da ressurreição, o que nós temos são mais de 5.000 fontes históricas, que são os mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento que endossam, declaram, que atestam, que falam exaustivamente sobre a ressurreição. A base da proclamação do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, do Evangelion, o querigma é o anúncio da ressurreição de Jesus. O fato histórico mais bem comprovado do mundo, porque nós temos 5.000 registros históricos dessa ressurreição. Registros que estão no Vaticano, registros que estão em bibliotecas, registros que estão em museus, registros que estão em coleções públicas de governos, de entidades, registros que estão em coleções particulares. Registros não faltam. E a cada dia que passa, ainda mais novas descobertas arqueológicas são feitas, manuscritos são descobertos, manuscritos descobertos são traduzidos, e não se tem dúvida desse episódio, a ressurreição de Jesus. Então Pedro está contando que Jesus morreu, e todo mundo é testemunha. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou, e todos ali viram isso e sabem disso. Ou seja, ele está falando de momentos, ele está falando de episódios históricos, recentes. Ele está falando da história das pessoas. Ele está pregando, mas está contando da história das pessoas.
É como se ele estivesse pregando sobre a prosperidade de Deus e dizendo para uma comunidade assolada pela seca, e dizendo: Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo nós plantarmos e colhermos pouco, mas Deus mandará chuva. Ele está contando a história das pessoas, as pessoas se sentem envolvidas por isso. A grande assertividade numa comunicação é quando tu conta a história da pessoa junto com a mensagem que tu está contando, e a pessoa não tem mais distinção o que é a mensagem e o que é a minha vida. É como o vendedor de carro está dizendo: te imagina nesse carro. É por isso que muitos vendedores, muitas lojas fazem o test drive, porque o test drive me permite sentir a experiência. Então o vendedor ali experiente, ele vai colocar o motorista, o comprador, o pretenso comprador, o futuro, o provável comprador para dirigir, vai colocar ele numa situação complicada, muitas vezes, por exemplo, colocar numa ladeira, né? Porque ele vê que aquele carro é potente, aquele carro, por conta do seu câmbio automático, vai ter vantagens que o carro daquele pretenso comprador não tem, ou seja, ele vai colocar a pessoa numa situação em se sentir dono daquele carro, um sentimento de pertença. Então a pessoa está ouvindo uma mensagem, está ouvindo ali aquele querigma, aquela proclamação do Evangelho, ela se sente parte. Pedro está dizendo: ó, vocês estão vendo? As pessoas, como que se estivessem embriagadas, elas estão cheias do Espírito Santo. Vocês estão vendo Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e Deus fez ele Senhor. Pedro está contando a história. As pessoas se sentem envolvidas por isso. É como se ele tivesse a Bíblia na mão e o jornal na outra. O jornal. Billy Graham, um grande pregador, um grande evangelista, dizia: a Bíblia é mais atual que o jornal que sairá amanhã. O grande diferencial da Bíblia é justamente isso. A Bíblia conta a nossa história, as nossas fraquezas, as nossas falhas. A Bíblia trata com a condição humana ao seu extremo. O melhor e o pior da condição humana estão registrados na Bíblia. Isso é aplicável a qualquer ser humano. Qualquer ser humano que ler a Bíblia se sentirá atraído porque ali está contando a sua história. Calbart, não me lembro se foi Calbart, mas acredito que sim, ele dizia: o pregador ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ele tem que se inteirar, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que estar se envolvendo com a realidade local, com a realidade do público. Lembra que eu falei na aula anterior que o pregador, o orador, quem fala em público tem que se conhecer e dominar a arte e ciência da pregação, tem que ter domínio da mensagem. Então imagina, eu aqui, formado em teologia, concluindo um curso de ciências da religião, docência, pós-graduação em docência teológica, pós-graduação em educação de crianças. 4 formações. Tenho domínio da mensagem, tenho domínio das técnicas de comunicação, mas não conheço o meu público. Não consigo interagir com o meu público. Pedro conseguiu interagir com o seu público. Primeiro, porque ele era do meio das pessoas, e segundo, porque ele conhecia a realidade das pessoas. Nós precisamos conhecer a realidade do nosso público. Esse está uma das razões de uma comunicação assertiva, de uma comunicação que cumpre os seus objetivos. E mais, a mensagem de Pedro, além de ser contextual, de ter um contexto, de ter um background, um pano de fundo, era uma pregação bíblica. Pedro ali está citando textos. Ele está dizendo: isso aqui que está acontecendo foi o que o profeta Joel disse, e ele cita de cabeça. Ele está dizendo: Jesus morreu e ressuscitou, porque Davi falou, e ele cita Davi, ele cita 2 textos, pelo menos, de Davi. Um deles é o Salmo 110, o Salmo de Davi mais comentado no Novo Testamento, o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Então o que a gente tem aí, queridos, que me dão honra da companhia, é uma pregação que, além de contextual, ela é bíblica. Ela envolve a narrativa bíblica. Quando nós falarmos de homilética, nós vamos tocar bastante essa questão da Bíblia, porque a Bíblia tem que ser a base de uma mensagem. Mesmo que seja uma mensagem por conta de uma necessidade, né, que a necessidade de Pedro ali era proclamar o Evangelho, mas também era responder a um questionamento, que as pessoas estavam bêbadas, embriagadas. Mas que ele comprovou que não eram por meio de uma pregação, de uma comunicação eficaz, de um querigma proclamando o Evangelho, mas envolvendo o contexto das pessoas e envolvendo a Bíblia. A Bíblia tem que ser parte da pregação. A ferramenta do pregador é a sua voz.
mas ele precisa ter como ferramenta de estudo, como ferramenta de trabalho, as escrituras sagradas. Se uma pregação, como é que o padrão de uma pregação? Se ela não for bíblica, ela não é pregação. Se ela não tiver texto bíblico, ela é qualquer outra coisa. E até pode ser uma coisa saudável. Um discurso sobre geografia, uma palestra sobre a beleza poética, uma narrativa sobre a história de uma região. A pessoa pode falar bastante, por longas horas, detidamente, discorrer sobre a história de um país, de a construção de um povo, sobre flores, sobre um time de futebol. Aquilo ser belíssimo, não tem um texto bíblico, não é bíblico. Ainda assim pode ser válido, eu precisava fazer essa diferença, né? A diferença entre o sagrado e o profano, mas o profano tu vai dividir em puro e impuro. Então profano não é tudo que é ruim, profano é tudo que não é bíblico, tudo que não é sagrado, no caso do cristianismo. Mas profano pode ser uma coisa boa. O meu trabalho não é bíblico, mas ele é bom. Andar de bicicleta, que é um hábito que eu estou adquirindo, não é uma coisa bíblica. A Bíblia não fala em andar de bicicleta, mas ainda assim é uma coisa saudável. Não precisa estar na Bíblia para ser bom. Inclusive tem coisas que estão na Bíblia e não são boas. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas que mentiram, pessoas que traíram, pessoas que mataram. E isso, se a pessoa fizer isso, isso é profano e puro. Andar de bicicleta é profano, porque não é sagrado, mas é puro. Então a gente tem que ter essas distinções. Eu posso falar mais nisso em um outro momento, também se for do teu interesse. Se correspondendo comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar contigo sobre essa temática e sobre qualquer outra temática de ciências da religião ou de teologia. Então a pregação, além de ser contextual, ela precisa ser bíblica. E além de contextual e além de bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Ela precisa levar as pessoas a uma decisão por Cristo. Ela precisa levar que as pessoas se posicionem e digam, eu quero. Por favor, o que eu faço? Senhores, o que faremos para herdar essa salvação? Eles chegaram a interromper o pregador. Claro, isso não é recomendado hoje, né, dada a questão ética, a questão da boa educação, isso não é recomendado, mas foi o que eles fizeram. Tão impactados que ficaram com a mensagem. Pedro conduziu seus ouvintes para Jesus. Ele começou falando sobre os que estavam embriagados pelo Espírito Santo e disse, isso é o Espírito que Deus mandou, prometido e profetizado pelo profeta Joel. E todos vocês sabem que Jesus andou no nosso meio e agora ele está com Deus e Deus fez ele Senhor e Cristo, conduzindo as pessoas a se dobrarem, a se prostrarem, a se renderem à soberania e ao senhorio de Cristo, recebendo Jesus como Senhor e como Salvador. Essa é a base de uma pregação saudável, uma pregação num modelo bíblico. Precisa ser contextual, precisa envolver a história da pessoa. O pregador precisa estar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra. Ele precisa contar a história das pessoas. Ah, mas será que é legal contar a história das pessoas na minha pregação? Puxa, é bem melhor do que contar a tua história na pregação. Porque muitos pregadores, lamentavelmente, aqui é um desabafo, e como é pertinente ao tema eu vou fazer. Muitos pregadores hoje, eles querem subir nos púlpitos, querem subir nos altares, querem tomar a palavra e ao invés de pregar o evangelho, ao invés de fazer um querigma, ao invés de ser um querusso, ao invés de ser um angelos, ao invés de ser um leitorgos, ao invés de ser um malach, eles querem ser um contador da história deles, eles querem contar a história deles. Eles querem dizer o quanto eles são importantes porque Jesus teve a oportunidade de fazer alguma coisa na vida deles. Eles querem contar a história deles. E, querido, desculpe, por mais relevante que a tua história seja, importante, e creio que é, não é o que as pessoas querem ouvir numa pregação. Ah, mas eu preciso... Bom, então tu precisa de um outro público. De um público que queira ouvir a tua história. De um público que pague para ouvir a tua história. E muitas pessoas vão querer ouvir a tua história, eu acredito. Muitas pessoas pagam para ouvir aventureiros, para ouvir pessoas que fizeram travessias marítimas, pagam para ouvir pessoas que foram para viagens espaciais, né? Pagam para ouvir pessoas que fizeram expedições, caçadas, pescadores, e aqui estou falando sério, pessoas que fizeram travessias, né, por estradas, pessoas que fizeram uma viagem de lazer, uma região que até então ninguém tinha ido, ninguém do seu convívio tinha ido. Então, as pessoas pagam para ouvir, mas na pregação as pessoas querem ouvir a mensagem de Deus. Então, conte essa mensagem, envolvendo a história das pessoas e não a tua, envolvendo textos bíblicos, uma pregação bíblica, e envolvendo a realidade de Cristo, que as pessoas se voltem para Cristo. Esta é
é a base de uma pregação. Bom, meus queridos? Hoje nós ficamos por aqui. Como pregar, então, vai ser tema de das próximas aulas, homilética. Ainda nós vamos falar sobre homilética, sobre hermenêutica e sobre oratória sacra. Eu fico à disposição em tudo que precisarem, continuo aqui disposto e disponível a ajudar vocês em tudo que precisarem. Conto com a ajuda de vocês, compartilhem esse vídeo, perdoem aqui o meu desabafo. Aí eu rapidamente retomei o conteúdo, porque o mais importante aqui é o conteúdo, não é o que eu penso, não é qualquer outra coisa que não esse conteúdo aqui sobre comunicação religiosa. Então hoje nós tratamos sobre pregação, o discurso da fé, que envolve contextualidade, que envolve qual outra temática? Biblicidade, e que envolve cristocentricidade, ou seja, tem que ser contextualidade, tem que ser bíblico, né? Tem que ter textos bíblicos, tem que ter embasamento sólido bíblico, não precisa ser um embasamento extenso, não precisa ser uma pregação exegética, expositiva, mas tem que ter uma base bíblica de pelo menos um texto. E até adianto aqui, que vai ser tema de próximas aulas, um texto é melhor do que 50. É melhor tu ir num lugar da Bíblia e explorar ele ao máximo do que fazer uma turnê por textos bíblicos e não poder entender tudo. Então, biblicidade, né? Por fim, cristocentricidade, levar as pessoas a Cristo. Embora você envolva a história das pessoas e fale da Bíblia, Cristo é o centro da tua mensagem. Que ele morreu, sim, mas ressuscitou. E à direita de Deus está, operando o seu poder, enviando o seu Espírito, fazendo tantos quantos ele deseja para a sua salvação. Queridos, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um beijo desse amigo aqui que está à tua disposição e disponível para qualquer questionamento que tu queira fazer sobre essa temática ou sobre outra, envolvendo ciências da religião e teologia. Fica aqui o meu carinho, meu abraço. Até uma próxima aula, até um próximo momento. Nossa próxima aula, seguindo a sequência, será a homilética prática. Então a gente vai ver como se faz uma pregação na prática. Essa aula é muito boa, você vai gostar. A quinta aula, penúltima aula, será sobre oratória sacra, postura, voz, entonação, reverência, tudo isso nós vamos tratar com muito respeito, com muito carinho. E na sexta e última aula, fim, última, mas não menos importante, nós vamos tratar sobre hermenêutica básica, processos de interpretação. Hermenêutica é um ramo da filosofia. Então a gente vai envolver aqui filosofia da religião, já que estamos num curso de comunicação religiosa, dentro de um espectro, né, de uma matriz epistemológica, né, dentro de um conceito de conhecimentos das ciências da religião. Me despeço, fica aqui o meu carinho, minha consideração e grande estima a todos que me dão a honra de me acompanharem. Um beijo no coração de todos. Até a nossa próxima aula.